Graças e paz, queridos irmãos. Bom dia para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Para te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler os 3 últimos versículos, versos 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 28, 18, 19 e 20. Deixe você sentado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, obrigado neste domingo, pelo rico privilégio de estar na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que aqui estão, porque foi o teu Espírito mesmo que trouxe, Senhor Deus, a tua casa. Ó Pai, é o Senhor que nos move, é o teu Espírito Santo que nos constrange a cada dia. Ó Pai, cada um que está aqui, Senhor Deus, está com o coração, Senhor Deus, voltado para o Senhor. E durante a semana, Senhor Deus, muitas coisas aconteceram e ao iniciar essa semana nós precisamos da direção e da boa mão do Senhor. Pai, quero pedir por aqueles que estão enlutados, Pai, a família da nossa querida irmã Amanda, que o Senhor conforte essa família com a partida do tio, Senhor Deus, seu José Remil, que haja conforto e consolo da tua parte sobre os corações. Pai, continuamos a te pedir por aqueles que estão enfermos. Pai, temos pedido e colocado diante do Senhor a vida da nossa irmã Rosângela, a vida da nossa irmã Eunice, a vida, Senhor Deus, do nosso irmão Antônio, a vida, Senhor Deus, do nosso irmão José Júlio, a vida, Senhor Deus, do nosso irmão Fernando, diácono da tua igreja. Ó Pai, a vida, Senhor Deus, da irmã Efigênia. Pai, essa semana, Senhor Deus, tivemos a oportunidade de estar com a irmã Luzia Escorali, que abençoa também. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Irani, que também está na iminência de uma cirurgia. Que a cada um desses, Senhor, esteja, Senhor Deus, colocando a tua boa mão. Te pedimos, Senhor Deus, pela vida da irmã Sheila, que está, Senhor Deus, também na iminência de uma cirurgia, está precisando ser chamada. Que o Senhor mova, Senhor Deus, as autoridades, e ela possa, Senhor Deus, realizar a cirurgia para que ela tenha, Senhor Deus, um conforto na sua saúde física. Pai, também pedimos por aqueles que estão afastados. E o Senhor agora, Pai, toque em cada um coração. Eu sei, Senhor Deus, que muitos têm sido conectados, Senhor Deus, pelos irmãos da igreja, para que, Senhor Deus, esteja voltando ao aprisco do bom pastor. Ó Pai, toca nessas vidas e abençoa. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que nos estão acompanhando pela transmissão, que a mesma graça chegue, Senhor Deus, em cada um lar, em cada uma vida. E agora, no meditar da Tua palavra, Pai, que o Senhor traga direção ao viver de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto foi o momento onde Jesus deu aos discípulos a grande comissão. E até que o Senhor venha, nós precisamos viver como discípulos dele. A razão de ainda estarmos aqui é esta, para que eu e você possamos viver como discípulos de Jesus.
E sendo discípulo de Jesus, irmãos, nós precisamos entender que o que nos mantém de pé são também as disciplinas espirituais que a Bíblia nos ensina e que nós constantemente falamos sobre elas. Mas eu entendo, irmãos, que não são todos que as praticam. Por exemplo, uma disciplina espiritual é a oração. Nós temos falado muito sobre a questão da oração. E a oração não deve ser algo somente falado, mas deve ser algo vivido. Porque a oração nos conecta com Deus e faz com que o nosso pensamento esteja voltado para o nosso Senhor. Mas como disciplina espiritual, nós também temos a leitura bíblica. E, irmãos, é uma realidade a ser afirmada. Poucos cristãos têm o hábito de ler com frequência a Bíblia Sagrada. Basta fazermos um pequeno censo, uma pequena pesquisa, e eu não vou fazer isso nesse momento, mas eu sei que desse auditório aqui, menos de 30% já leram toda a Bíblia. E mais de 70% desse auditório está na igreja há mais de 10 anos. Então nós falamos muito sobre a leitura bíblica, mas também praticamos muito pouco. Uma outra disciplina espiritual, irmãos, de extrema importância é estar na casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus, irmãos, no dia de sábado, que era o costume judeu, você queria encontrá-lo, você iria a uma sinagoga, que era a igreja do judeu. E lá estaria o Senhor Jesus para estar ensinando da palavra de Deus e compartilhando o texto bíblico. Então, irmãos, essas disciplinas espirituais, elas nos ajudam muito na tomada de decisão como cristãos. Por que muitas vezes erramos? Porque a nossa vida, irmãos, ainda não está sujeita às disciplinas espirituais que eu citei aqui, de orarmos, lermos a Bíblia, virmos à igreja, jejuarmos, porque o jejum também é uma disciplina espiritual. Então, e tudo isso, irmãos, faz parte do discipulado e da vida do discípulo. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós damos atenção a esse texto, ao id. Mas o id, irmão, só tem uma razão de ser. É ide, fazei discípulos. Então é ir para quê? Não é o simples fato de ir. É ir com o desejo de fazer discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão que morreu na Segunda Guerra Mundial, vítima do nazismo, ele disse o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele o convida a morrer. Lembra que Paulo disse: crucificado estou com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa morte, irmãos, é a morte do velho homem. É a morte da nossa natureza carnal, não é a morte do ser. Não, é a morte do viver para o mundo, viver para o pecado, e é um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, irmãos, o discipulado é mais do que um aprendizado. O discipulado é transformação. E se não houver transformação, é sinal de que ainda não houve um verdadeiro discipulado. Segundo Dallas Willard, ele disse o seguinte: é a renovação do ser humano à imagem de Cristo. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 9:23, um texto que nós conhecemos sobejamente, pastor Santos fez várias ministrações sobre esse texto: se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram,
eis que tudo se fez novo. Só que esse é 2 Coríntios 5,17. 9:23 é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quiser, não é por obrigação, não é forçadamente, é se alguém quiser. 1 João 3,3 diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu falei, irmãos, na quinta-feira aqui sobre um texto que eu temo e tremo diante dele, que é Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos. É uma recomendação, e mais do que uma recomendação, é um mandamento bíblico: seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, irmãos, é necessário buscarmos a Deus para termos uma real e verdadeira mudança de mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos. Não é só um pedido, é mais do que um pedido, é um clamor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E o culto racional é muito mais do que a reunião deste local, é a vida, que é o vosso culto racional, que é a vossa vida, que é a vossa forma de viver. E aí ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus tem para a minha vida e para a tua vida uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Mas nós precisamos, irmãos, de alguma forma, voltar ao básico. Voltar àquilo que alguém pode dizer assim, é trivial. Eu já sei disso, mas a gente precisa voltar lá. Porque eu tenho aprendido, irmãos, que até o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes, quando ele não é dito, as pessoas erram. E o interessante do óbvio é que pode parecer óbvio para quem sabe. Mas para quem não sabe, pode não ser. É óbvio que tem que desligar o ferro de passar roupa, mas de repente alguém acha que é igual a máquina de lavar, que fica lá conectada e não tem problema. Então o óbvio também precisa ser dito, porque talvez não seja para todos. Então o plano de salvação, irmãos, por mais básico, por mais simples que pareça ser, ele precisa ser dito. Em primeiro lugar, Deus criou você para um relacionamento. Nós fomos criados por Deus para um relacionamento. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, a palavra de Deus diz que todos os dias, na viração da tarde, o Senhor ia até eles para conversar, para estar com eles, porque Deus sempre quis e ainda quer ter conosco um relacionamento. Por isso é importante a prática das disciplinas espirituais, das quais eu falei, porque é através dessas disciplinas espirituais que nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Deus. Como eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não oro? Como eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não leio a Bíblia? Como eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não frequento a igreja, se eu não estou em comunhão com os irmãos? Deus nos criou para relacionamento. Mas uma segunda verdade é que o pecado nos separou. Quando o homem pecou, esse relacionamento foi quebrado. Nós sofremos até hoje os efeitos da queda do homem lá no jardim, que alcança todos.
porque Romanos 3:23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos, sem exceção alguma, pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas glória a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o pecado cria separação. O pecado, ele turva a nossa visão. O pecado embaça a nossa visão e nos faz errar na caminhada. Nos faz pecar contra Deus e muitas vezes contra o nosso próximo também. Mas veio Jesus, e Jesus morreu. E não somente morreu, ele ressuscitou para restaurar essa comunhão. Louvado seja Deus por isso. Texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. Não são alguns, não é um grupo seleto escolhido a dedo. Não, a salvação veio para todos. Jesus disse que aquele que vier a Ele, de maneira alguma, Ele o lançará fora. Mas é necessário que eu vá, é necessário que eu creia. Hebreus 11:6 vai dizer isso: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, vem através de Jesus a reconciliação. A palavra de Deus também vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A salvação, ela é o que, pastor? Ela é o início do discipulado. Ela não é o fim. Ela é somente o início. A salvação é a aula inaugural do discipulado. Porque o discipulado é a vida. Alguém já disse com muita propriedade que a salvação é de graça. Mas o discipulado, ele custa a vida toda. Quem crê em Jesus, após abrir o coração, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, começa o caminho de discipulado. E esse caminho do discipulado é o que vai nos levar a um caminho de santidade e de santificação. E deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser perfeito para aceitar a Jesus. Você não precisa assim, não, pastor, eu tenho que corrigir isso, aquilo outro. Não, você pode e deve aceitá-lo, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Você não precisa estar perfeito para começar, mas precisa começar para ser transformado. Eu quero que você anote isso. Você não precisa estar perfeito para começar, mas precisa começar para ser transformado. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que não se acha perfeito e você realmente não é. Então eu não estou perfeito, eu não vou começar. Não, você precisa começar para ser transformado. Porque é de glória em glória que nós somos transformados. Salomão, quando escreveu Provérbios 4:18, ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Irmãos, o querer de Deus para a minha vida e para a tua vida é exatamente isso. Ele não chamou perfeitos, ele chamou falhos que almejam buscar
a transformação. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, querido irmão, querida irmã, Jesus te chama para ser um discípulo, um seguidor. Alguém olhar para a tua vida e de alguma forma enxergar Jesus. Alguém olhar para a tua vida e ver que há transformação, e transformação para melhor. Então, se você ainda não fez, receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu queria te convidar a falar com Deus nesse momento. E a fé cristã é a fé do exame pessoal. A fé cristã não é como eu vou melhorar o outro. Não. A priori, a fé cristã é como eu vou ser melhor para o meu Deus. Como eu vou poder ser uma bênção na vida de alguém. A gente perde muito tempo olhando para o lado, querendo a postura do outro, querendo a decisão do outro, querendo a mudança do outro. Não há problema de querer, mas a gente precisa entender que tem muita coisa em cada um de nós que ainda precisa ser transformada para a glória de Deus. Há muita coisa que eu não estou fazendo e eu posso fazer, que o nome do Senhor seja glorificado. Há muita coisa ainda na minha vida que pode ser aprimorada para que o Espírito Santo de Deus tenha ainda mais liberdade para agir e trabalhar no meu viver. Fale com Deus agora. Senhor, obrigado pelo plano de salvação que o Senhor o fez sem complexidade alguma, para que até o mais simples, olhando para ele, não tivesse dúvida alguma do que precisava ser feito. O Senhor nos criou para relacionamento. O homem pecou, se desviou dos teus caminhos. O Senhor, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, entregou a sua própria vida em resgate da nossa vida, pagou o preço, o resgate das nossas almas. E agora, então, a porta da graça está aberta. E o Senhor mesmo diz: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E a partir desse momento de decisão, todos nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus. Andar como ele andou, pisar nas pisaduras dele, segui-lo, abraçar os seus ensinos como um estilo de vida e ser uma bênção. Ah, Pai, quem dera que cada um de nós entenda isso e viva isso. Viva, Senhor Deus, as disciplinas espirituais, porque elas são boas e necessárias. Que a nossa vida de oração, Senhor Deus, melhore. Que a leitura, Senhor Deus, da Bíblia, Senhor Deus, seja contínua, diária. Que o nosso fervor e amor em estar na tua casa, na casa do Senhor, ó Pai, seja uma alegria, uma verdadeira alegria, não um compromisso simples, Senhor Deus, para aplacar a consciência, não, mas um desejo da alma de estar diante do Deus eterno e a Ele, junto com os irmãos, prestar culto e adoração.
Pai, em nome de Jesus, que esta palavra chegue ao coração e vida de cada um querido do Senhor nessa manhã. Que ao sairmos daqui, Pai, esta palavra vá conosco e que cada um, Senhor Deus, decida no seu próprio coração que vai, Senhor Deus, querer essa mudança para transformação. Porque, Senhor Deus, nós não fomos chamados perfeitos. Nós fomos chamados para começar uma caminhada de transformação. Abençoa cada um dos teus filhos, leva-os guardados por ti mesmo, para uma manhã de paz, uma continuidade de dia abençoado, e querendo, Senhor, que logo mais voltemos à casa do Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos o teu nome. Dizermos ao mundo que para nós, Senhor Deus, é imprescindível estar na tua casa, estar na tua presença. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe.